Queridos, abre a tua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo de número 15. Nós iremos ler o versículo de número 1, o versículo de número 2 e o versículo de número 11. E eu vou pedir que você traga humildade de crente essa noite, porque talvez esse livro aqui é o livro mais lido, ou mais falado, pregado, como você quiser chamar. Fala da parábola do filho pródigo. E não se trata do novo, se trata do renovo essa noite. Então nós iremos meditar no versículo 1, no versículo 2 e pularemos para o versículo 11. Amém? Amém. E eu peço que você divida essa palavra com alguém, por favor. Olha para o irmão da direita, da esquerda e fala: irmão, vamos junto aqui comer desse pão. Amém? Todos os publicanos e pecadores aproximaram-se dele para ouvi-lo, mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Nós iremos agora lá para o versículo de número 11. Disse mais: certo homem que tinha 2 filhos. Diga: tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu os seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de modo irresponsável. Você fala amém? Se você puder fechar os seus olhos, nós iremos orar. Senhor eterno Deus, Pai soberano, não se trata daquilo que nós queremos ouvir, mas é sobre aquilo que o Senhor quer revelar a nós. É aquilo que nós precisamos ouvir. Que a nossa motivação essa noite não seja outra coisa a não ser olhar nos teus olhos, amigo Espírito Santo. Derrama uma graça nesse lugar, Jesus. Se o Senhor quiser batizar, o Senhor pode batizar. O Senhor tem liberdade nesse lugar. Nós repreendemos, Jesus, a dispersação. Nós repreendemos aquele que quer roubar a semente, aquele que quer tirar a nossa visão, quer deixar ela turva. Nessa noite nós te pedimos, amigo Espírito Santo, que o céu fique baixo, por favor, Deus. Que os teus anjos venham acampar em nosso meio, amigo Espírito Santo. Nós não necessitamos de um arrepio, nós não necessitamos disso. Tudo isso faz parte do teu processo. Mas em Atos 2 fala que os irmãos estavam juntos, uns conectados com os outros, mesmo entendendo as suas indiferenças, mas eles estavam juntos. E aquele lugar foi cheio, Jesus. E eu creio que se o Senhor quiser fazer aqui, o Senhor também faz. Aleluia. Arrebata o nosso coração, Jesus. Não nos permite viver esses congressos ou esses próximos dias dentro apenas da nossa inteligência humana,
mas que a tua presença seja palpável nesse lugar. Nós já te oramos e te agradecemos pelo que o Senhor irá fazer essa noite. E se você crê, você diz amém. Amém. Lucas capítulo 15. Eu peço que vocês continuem com a Bíblia aberta. Esse é o nosso jeito, certo? De trazer aqui a meditação da palavra. Nós iremos comer isso aqui. Amém? Amém. Então nós iremos ler versículo a versículo e entender juntos o que nós acabamos de proclamar. É legal quando se inicia o texto dentro de uma parábola. A parábola, ela vem da história. Isso é o significado dessa palavra. Jesus gostava de contar histórias. E isso traz, meus irmãos, a certeza da simplicidade do nosso mestre. Se ele ia conversar com um pescador, as metáforas, as analogias, as parábolas, era sobre pesca. Se ele fosse conversar com um marceneiro, suas parábolas, as suas histórias, para que aquele outro se conectasse, ficasse mais próximo do que ele queria transmitir, banhado de sua oratória e de sua pureza, ele trazia a revelação do Pai, levada ao Filho, onde você vai ver diversas parábolas, mas aqui ele starta talvez uma das mais incríveis parábolas, onde talvez esse livro, ou esse capítulo, seja melhor dito, ele é conhecido como o capítulo das parábolas. Mas o público que escuta, olha para cá, vai ser rápido. O público que escuta ele nessa história é um público que talvez estivesse ali em uma posição de questionamento. É os pranchetinhas. Sabe aqueles que vêm para observar o que está acontecendo? Sabe aqueles que não estão entendendo o momento, nem o que está acontecendo nesse congresso? Olhe para a pessoa do lado e fale assim: está repreendido. Os escribas estão naquele lugar. Talvez meia dúzia de incrédulos estão naquele lugar. Aí ele começa, é muito importante que nós venhamos entender o público, o pregador. O público é o incrédulo, outra parte é aquele que vem para averiguar o que vai ser dito. Esse é o público, esse é aquele que assistem ele, que ouvem ele. E sabe quem está estampado como pregador? Jesus. De onde? De Nazaré. Talvez eles esperando que vem aí, ele vai trazer algo, porque ouve-se falar que outra vez alguém que estava coxo agora está andando. Então ele vai vir com algo que vai espantar, chamar as nossas atenções. E de fato tudo que ele faz chama a nossa atenção. Quer um exemplo? Você não era para estar aqui, chama a nossa atenção. Você não era nem para estar maquiada. Quantas crises, quantas dores, quantas percas. Quem entende tem que ser muito crente para entender porque você consegue levantar o braço e falar louvado seja Deus, viver o que você viveu, escutar o que você escutou. Tem que ser muito crente. São essas pequenas coisas para aquele que não conhece, que acha que é insignificativo, quando na verdade nós que somos pequeninos a não entender a sua grandeza. Então o público é esse, o pregador é Jesus. Aí ele começa falando de alguém que tem 100 ovelhas e perde uma. É assim ou não é? E será que vocês não iam buscar? Essas 100 são criadas de formas diferentes, pessoal. Mas por que uma decide sair?
esse pasto, onde não falta água, onde não falta o mato, onde não falta a comida, a bebida, a preocupação, o olhar do dono do pasto. Nós não estamos aqui para questionar aquele que se perdeu. Nós estamos aqui para adorar o poder daquele que encontra. Você está entendendo isso? Aí ele vai, parece que nesse momento ele conecta uma meia dúzia que está ouvindo, falando. Achei interessante o que ele trouxe sobre esse comparativo do cara que tem 100, perde um, agora está com 99. Não porque ele quer mais, mas ele entende que menos um é mais um para o inferno. Então ele vai atrás, traz e resgata. Entendi. Aí ele traz uma segunda parábola, agora de um objeto. Uma mulher que tem 10 dracmas, e agora ela perde uma. Isso não tem como arrancar lágrimas dos nossos olhos, porque essa mulher, ela não perde esse objeto em um lugar onde ela não conhecia. Ela perde aonde? Dentro de casa. Nós precisaríamos de mais tempo para entrar nessa segunda parábola, mas eu trago aqui alguns pontos dessa segunda parábola para já caminharmos para a terceira. A segunda fala de algo que estava apagado, escuro. Isso é a causa de perdermos algumas coisas no ambiente que conhecemos tanto. Tamanha bagunça estamos vivendo que perdemos um objeto valioso dentro do lugar onde nós conhecemos cada compartimento. Mas a Bíblia fala que perdendo um, agora ela é impulsionada a acender essa candeia, procurar, organizar a casa. É sim ou não é? Ela organiza tudo isso para encontrar e para buscar. Para você a preocupação é porque você perdeu. Você tinha 10, perdeu um. E eu trago aqui com muito amor e carinho como teu irmão. O que é que você está esperando para perder mais, para ligar essa luz? O que é que falta você perder, cara? Você tinha 10, perder um é 9. Se continuar nessa bagunça, vai para 8. Ou você organiza agora, você acende o que tem que acender, ou você pede a luz para dentro de casa, ou você vai começar a perder coisas no meio dessa bagunça que talvez você esteja vivendo. Mas essa faxina foi necessária para que se encontrasse. Para quem é dona de casa sabe do que eu estou falando. A limpeza é diferente da faxina. A faxina você tira os móveis de lugar, sim ou não? E aí você encontra até coisas que você nem sabia que tinha perdido, mas está lá. Quantos creem que hoje é dia de faxina? Coloca amor aqui no que eu estou falando em nome de Jesus. E ela começa a organizar. Eram 99, agora de 10 é 9. Agora entra nessa parábola de um homem que tinha quantos filhos? 2 ou 3? 1 ou 2? E ele perde quantos? E um decide. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha só, nunca vai ser de repente. Nunca. A distância nunca vai ser de repente. São doses. É uma ligação que você não atende de um irmão. É uma mensagem que você visualiza e você não responde. Começou com 100, perdeu 1%. Foi ou não foi? Depois foi para 100 e perdeu 10%. Foi ou não foi? Agora era 100 e perdeu 50%. Você está entendendo como é que vai acontecendo o processo? Então é possível que você conheça alguém que estava aqui ano passado, que estava aqui há alguns dias, que estava com você, que subiu um monte com você, que orava com você e não está caminhando mais com você. E você precisa entender que não foi do dia para a noite, amém? Começou com uma mensagem que não se respondeu, uma ligação que não se atendeu, um momento que não veio para onde era ir, que foi combinado,
A Bíblia fala que esse homem que tinha 2 filhos, que a Bíblia não relata o nome, lá no versículo de número, vamos ler, lá no versículo de número 11, disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, o mais velho ou o mais moço? O mais moço. Talvez o imaturo que estava no processo de crescimento. Cuidado com o que você vai pedir quando você está no processo de crescimento. Porque se ele é pai, e você entende que tem tudo por ter um pai, porque o pai é tudo. E quando você entende que ele é soberano, ele é suficiente, e ele é tudo, por isso ter um pai é ter tudo. Você não toma decisões debaixo das suas emoções, impulsionados por sentimentos contrários. Você não toma decisões, porque sentir o que você sente. Você vai ver que Jonas no capítulo 2, ele está na barriga de um grande peixe, assim ou não é? A Bíblia fala que esse peixe vai até as profundezas dessa água. Uma hora ele fala Sheol, inferno. Olha a oração de Jonas. Outra hora Jonas fala: ele é meu Deus, enquanto eu tiver voz eu vou abrir minha boca. Uma hora ele fala: aqui é o inferno. Outra hora ele fala: Deus seja louvado. Isso é crise. Isso é crise. É possível que entremos em crise, mas Deus não fica em crise. Deus não fica em crise. Ele entra na crise com você, mas em crise Deus não está. Você precisa entender isso. Então quando nós entendemos isso, isso é o suficiente. Então o mais moço, debaixo talvez de uma insatisfação não explicada no texto, mas ele toma uma decisão. Olha isso. O mais moço disse ao pai: dai-me a parte dos bens que me cabe por herança. E nós sabemos que a herança só poderia ser compartilhada ou dividida após a morte do pai. Ele tem um pai que deu o que ele tem. Agora ele pede em vida, porque para ele estar na casa do pai não era o suficiente. Então ele não via vida naquela casa. Então é possível que estejamos em um ambiente como esse e não entendamos que teu pai é tudo, e teu pai é suficiente, e que nós precisamos dele, e que estar com ele é o que nós precisamos. A Bíblia fala que esse mais moço, ele pede por herança, como quem diz: eu quero a melhor parte, porque eu gosto das coisas que esse Deus dá, mas eu tenho dificuldade em me submeter com esse Deus das coisas. Quando na verdade o mais importante não é as coisas que Deus te dá, isso é mimo. Mas o mais importante, primordial para nós, e você precisa entender isso em nome de Jesus essa noite, é esse Deus que dá as coisas. A Bíblia fala que o pai, sem titubear, sem questionar, sem perguntar os motivos, e aqui está a arbitragem do Todo-Poderoso, essa liberdade que ele dá, do livre-arbítrio, é assim ou não é? E ele fala: tudo bem, reparte o que tem teu, já divide, mesmo em vida entre eles. Poucos dias depois, entenda isso, muitos dias ou poucos dias? Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, depois que ele pegou o que ele achava que era dele por direito, ele não sabia, mas depois que o pai divide, agora ele sabe o que é dele, ele só pega a sua parte. Depois que ele recebe essa bênção,
É como se ele pensasse: o que me faz ficar aqui? Se o que me segurava aqui ainda eram essas coisas, peguei minha parte, agora vou. Poucos dias depois, é tudo isso que eu tenho? É, então vou. Você está entendendo isso? Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, onde foi que ele conquistou todas as coisas? Na casa do pai. Na casa do pai ele conseguiu ter algumas coisas. Na casa do pai ele aprendeu a palavra conquista. Porque fora da casa do pai ele só tinha aprendido a palavra perder, frustrar, decepcionar. Essa eram os adjetivos, as palavras que chegavam até ele fora da casa do pai. Mas na casa do pai ele começou a encontrar outras palavras. Ele começou a encontrar amor, compaixão, abraço, graça, e começou a ter algumas coisas. Você consegue ser inserido nesse texto? Consegue se identificar nesse texto? Quando nós puxamos o extrato da nossa vida, e quem éramos nós? Tamanhas dificuldades mentais, crises, problemas que nós tínhamos, vícios, e o Senhor nos purificou, nos curou, sarou as nossas feridas. Quando eu lembro das minhas crises, em 2010 eu aceitei Jesus, Assembleia de Deus, Tempo Central, Maranguá, pastor de Paulo. O irmão me chamou para o retiro, tudo organizado para ir para Paracuru, carnaval. Tem um que está desviado dentro da casa, que é o meu amigo de escola, e me faz esse convite. Está fechado, vamos. Aí ele, planejado pelo próprio Senhor, decide ir resolver algumas coisas no shopping, e eu fico lá. Só que eu estava lá dentro da casa de crente, casa da irmã Maria. O que tocava, o que era baixista era irmão, o guitarrista era irmão, o pai era presbítero, a mãe era do centro de oração. Eu me vejo naquela situação, e ele chega para mim e fala assim: vamos lá para o Maranguá só organizar algumas coisas, vamos. Enquanto o Wilson vem para cá, eu entro naquele carro, não sei porquê, sento ali. Deus já vai ministrando, ele vai até Maranguá, a gente sai da Osório de Paiva, vamos até Maranguá. Eu vejo tudo aquilo, eles muito empenhados naquilo, organizando som, cadeira, e eu sentado vendo aquilo tudo. Para mim era muito novo, muito distante. Um cuidado, um carinho. Um chegava, me abraçava, o outro chegava e falava: que bom que você está aqui. Eu nunca tinha visto aquilo. Por isso a importância da gente abraçar os irmãos. Eu fui abraçado por aquele amor. Quando eu olhei para o relógio, já era 16 horas. O ônibus que ia para a Curu era 19h30. O Wilson ligou desesperadamente: cadê tu, cadê tu? Eu chego para os irmãos e digo: cara, vamos voltar, vamos. E Deus já trabalhando. Um dos irmãos olha para mim e fala: por que você não fica no retiro? Eu digo: cara, a gente já pagou a casa, já está tudo certinho, fica com a gente, fica tranquilo com essa questão do dinheiro. A gente se une aqui, a gente já pensou, você vai para o retiro, fica com a gente. Eu disse: não pela questão do dinheiro, mas eu gostei, vou ficar com vocês. Chego em casa, o Wilson já todo arrumado, já com a bolsa na mão, chega para mim e fala assim: toma bem rápido, porque o ônibus sai daqui a 45 minutos. Eu digo: desculpa, não vou mais. Como assim? Não vou mais. Os teus irmãos me chamaram para o retiro. Foi para esse cara. Olha só. O Wilson fecha a cara, pega a bolsa, vai até a parada de ônibus. Está ele esperando o ônibus sozinho para ir para o terminal de lá, ir para o Antônio Bezerra para pegar o ônibus. A gente organizando as coisas no carro e eu olhando para ele. E eu feliz, e ele triste. Eu disse: alguma coisa está errada aí. Como é que ele vai, para onde vai, está triste? E eu que não sei para onde eu vou, estou feliz. Por isso que para alguns
nós somos fanáticos, mas eu sou apaixonado por esse Jesus mesmo e não tenho vergonha de falar para ele. A gente precisa entender, escuta isso. Eu entro naquele carro para correr aqui. A gente vai para o Maranguape, sexta, Deus batiza, salva, cura. Eu lá na minha, assustado com tudo aquilo que eu estava vendo. Assembleiano, canelinha de fogo. Eita, Deus! Passou um filme aqui, os irmãos aqui, no corinho. Você está entendendo? Sábado, manhã, tarde e noite. Palavra, devoção, adoração. E eu impactado com tudo aquilo. Domingo à noite, os pais podem vir. O pai e a mãe do Wilson vão para casa. O Wilson foi para Aracuru. Voltou no domingo pela manhã. Quando foi domingo à noite, o Wilson disse: eu não vim para o retiro, mas eu vou pelo menos para o culto à noite. O pastor começa a ministrar, Deus começa a usar aquele homem. Eu não sabia que o Wilson estava lá. Era um ginásio, uma quadra. Ele estava na arquibancada, eu estava envolvido naquilo ali que estava acontecendo. Era domingo, irmão. Lá dava um palmo no céu. Lá estava no mistério. Quando ele faz aquele apelo, e eu lembro do louvor como se fosse hoje, David Keelan, quero te ver. Eu fui carregado. Eu me ajoelhei. E eu gritei, eu confesso esse Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu caio, coloco a minha cara no chão, começo a chorar. Quando eu volto a me ajoelhar, que eu olho para o lado, quem estava do meu lado? O Wilson. Estava no Paracuru. Ele disse: estava, mas eu voltei. Agora eu preciso fazer missões. Eu vou lá para o Paraguai, para Assunção, servir com o pastor lá, porque se eu ficar aqui eu caio. Olha o que o irmão falou. Eu disse: pois vai, meu irmão, deixa Deus te usar. Hoje ele é um dos professores da Estadete. É um teólogo. O Wilson é convidado para pregar uma parte do Brasil e fora. Você está entendendo isso? E eu tenho o prazer de falar que nós somos irmãos. Mas por que eu trouxe tudo isso? Porque com tudo aquilo que estávamos vivendo, não existia uma verdadeira alegria. Então o que é tudo para quem sai do tudo? O que era colocar as coisas dentro de um carro quando se perde tudo? Porque o Pai é tudo. Ele pega todas as suas coisas e partiu para um país distante. Aonde é esse país distante? Aonde é? Se eu quiser colocar no Waze, como é que eu coloco esse lugar aqui? Aonde é? Qual o CEP desse lugar? Sabe o que é distante? Você saiu da presença de Deus, já é distante. Você não precisa ir para muito longe para você ir para um lugar distante. Basta você sair da presença do Pai. Ele pegou o que ele achava que era dele, que nem sabia o que era, mas o Pai deu. Ele pegou, agora ele dá as costas. Você imagina a dor desse pai, ver aquele que ele tanto ama dar as costas. Não foi dolorido para ele dividir os bens, porque é teu. Não foi dolorido entrar no quarto e talvez as memórias, as lembranças serem colocadas em uma caixa, mas é você dar as costas para aquele que tanto te ama. A Bíblia fala que agora ele vai para um lugar distante porque ele já saiu da presença. Não é distante em termos de km, quilometragem. Não é porque ele foi para o Japão, para a China, não. Ele só saiu da presença do Pai. Isso já é distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar, diga tudo. Tudo que ele conquistou aonde? Na casa do Pai. Agora ele gasta tudo. E depois que ele gasta tudo, olha o amor de Deus. É possível que Deus permita acontecer em um local uma escassez para resgatar aquele que se perdeu? Porque se eu disser
milhões, de verdade, abrindo meu coração, abrindo o seu coração para mim, você escolheria ir para a África ou para um país, talvez que você tem como sonho, não que a África seja ruim, mas um local, Israel, outro local que você teria grande vontade, que seria talvez aos teus olhos muito bonito, ou não? Então eu quero imaginar que esse homem, ao pegar o que ele tinha de bens, de riqueza terrena, agora ele vai para um lugar onde para ele é um local também muito próspero. Mas esse local muito próspero, porque tem um que se perdeu, agora ele fecha o céu. Agora é como se ele dissesse: vem escassez para eu trazer o meu filho, porque nesse local agora não tem fartura. Depois de gastar tudo naquele país, houve uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher, diga encher. Ele desejava só encher. Encher vem do preencher, vem do espaço, de uma lacuna. É como se ele dissesse assim: só preenche. Ele tentava preencher, mas não dava, porque só o que preenche é o tudo, é o Pai. Você prova de uma coisa, até te preenche, mas no outro dia você volta até fome. Você faz uma coisa aqui, outra coisa ali, te preenche, mas depois você volta. Vem o outro dia, você parece que é isso que está acontecendo. Sempre parece que te falta algo, porque o Pai, Ele é tudo, Ele completa tudo. Ele não está aqui para preencher lacuna, Ele não está aqui para preencher espaço vazio, Ele não está aqui para preencher agenda, Ele está aqui para ter o teu tudo. Então ele se coloca a serviço. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam. Escuta isso, a gente já está indo aqui para o fim. O texto fala: mais ninguém. Diga, olha aí, mais ninguém. Mais ninguém. Então tinha alguém. Tinha ou não tinha? Mais ninguém. Então tinha alguém. Tinha alguém que observava a condição do filho naquele chiqueiro, queria ajudar, mas é como se Deus dissesse: calma, deixa ele lá. Eu quero ajudar, calma. É necessário que isso aconteça. E eu não quero que você traga aqui para o viés que Deus é esse Deus que vê o outro passar necessidade. Não se trata disso. Outra vez, 72 estão voltando do evangelismo. Um cheio de motivação fala: em teu nome aconteceu isso, isso, isso. O fogo caiu do céu, foi ou não foi? Eles estão felizes. Mas o próprio Jesus olha para ele e fala assim: eu não quero arrancar de vocês a alegria, eu só quero que vocês entendam a principal motivação. É que o nome de vocês estarão no livro da vida. Essa é a verdadeira alegria. É saber que um dia não tem como a voz de embargar. É saber que um dia nós seremos de olho a olho. Nós iremos refletir no olhar dele, os nossos olhos, porque nós estamos em um terrível lugar. Ainda que tudo aconteça de favorável dentro daquilo que você acredita, não existe nada melhor do que a presença dele. E se isso não incomoda o nosso coração, nós precisamos rever algumas coisas. Mas ninguém, diga ninguém, lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, agora ele cai em si e começa agora a querer decorar um texto para falar com o pai, como se o pai não soubesse o texto. Mas ele começa a trazer esse texto: quantos empregados de meu pai tem fartura de comida, eu estou aqui passando fome, vou me levantar, irei até o meu pai. E ele começa
a talvez exemplificar o que ele iria fazer na presença desse pai. Tem fartura de comida e eu estou aqui passando fome. Vou me levantar, diga levantar. Vou me levantar. Queridos, não existe trabalho difícil para o pai. Porque a Bíblia fala e usa essa palavra arrumar no chiqueiro. Como é que alguém vai se arrumar num ambiente como um chiqueiro? Como é que alguém consegue se levantar num ambiente como esse? Debaixo de tanta acusação, debaixo de tanta culpa. Não era para eu ter saído da casa do meu pai, perdi o que eu perdi. Mas a Bíblia fala que aquele jovem se levanta. E eu quero profetizar essa noite para alguém que está aqui. Você vai se levantar. Você vai ficar de pé. E não é o inimigo que vai ordenar a sua queda. É o Deus que nós servimos que vai te colocar de pé. Você vai ficar de pé. Assim como Davi ficou de pé, passou o óleo aromático, entrou no santuário, adorou o Senhor. Porque na verdade o diabo quer te ver descabelada, quer te ver andarina, quer te ver perdida. Mas o Senhor te levanta essa noite. Não importa a condição, não importa o ambiente, se é ambiente sujo, se é ambiente limpo, mas ficará de pé em nome de Jesus. Esse homem fica de pé. Vou até meu pai e lhe direi: pouco pequei contra ti e contra o céu. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como os teus empregados. Olhe para a pessoa do lado e fale assim: filho sempre será filho. Você pode fazer o que for, você não vai ser mais filho. E você pode deixar de fazer o que for, você também não vai deixar de ser filho. Você está querendo surpreender Deus com aquele dom. Eu amo aqui os meus irmãos, mas é o guitarrista que quer impressionar Deus com o seu solo, que não é o caso daqui. Mas Deus olha e diz assim: eu te amo, cara. Não é pelo solo, é porque eu te amo. Você não consegue impressionar, você está entendendo isso? Então o esforço daquele homem, em cima de ficar de pé, de criar esse texto, de falar: só me trata como os teus empregados, me coloca só naquele quarto, eu só quero ter novamente a tua presença. Não, se você voltar, você vai voltar como filho. Você pode até estar achando que você vai voltar como empregado, mas quando chegar aqui eu vou te abraçar como filho, eu vou te beijar como filho, eu vou trocar as tuas vestes como filho, eu vou colocar a sandália como filho. E levantando-se foi para o seu pai, estando ainda ele longe. Diga longe, perto ou longe? Seu pai o viu. Isso aqui chamou muito a minha atenção. Quem é que está procurando? É o filho que procura o pai? É ou não é? O pai está no palácio, acredito eu, em sua residência, e todos os dias ele lembra do filho. Talvez ele estava na sacada da casa, sim ou não? Mas o pai, o filho que decide, agora ele vai ao encontro do pai. Só que não é o filho que vê o pai primeiro. Escuta isso, que isso aqui é muito forte. Não é o filho que vê o pai primeiro, mas é o pai que vê o filho primeiro. Sempre será assim. Eu sei que você talvez saiu cheio de uma decisão. Eu sei que você saiu cheio de: é hoje que eu vou me encontrar com ele. Mas eu quero dizer para você, não para te frustrar, mas talvez para te alegrar. Ele já te viu primeiro. Eu sei que você colocou a roupa legal, você colocou um sapato combinando, eu sei que você botou um blazer, eu sei que você se ajeitou todo, mas ele já te viu primeiro. Ele já te viu quando você saiu de casa, ele já te viu quando você saiu do trabalho, ele já te viu quando você acordou. Sim ou não? Encheu-se de compaixão e correndo, diga correndo. As vestes daquela época eram vestes longas. E para um homem daquela época,
subir as suas vestes. Era algo que representava vergonha. Mas ele vê um filho, cara. Você tem noção do poder de um filho? O poder de um filho é como se ele dissesse entre a vergonha e o abraço: eu vou abraçar. Você vai ver José, a esposa de Potifar pega: eu fico para não expor minha vergonha, ou eu fujo com a vergonha e vou em busca da minha salvação? Entre a vergonha e a salvação e o abraço, eu sempre vou optar pela salvação, sempre pelo abraço. O abraço sempre é mais importante. Então ele levanta as suas vestes e corre ao encontro do filho. Ele abraça, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Isso aqui é muito forte, porque o filho, depois que ele é abraçado, ele entende a origem do roteiro. Quando caímos, quando pecamos, para os jovens, quando vacilamos, nós primeiro fazemos toda essa trilha com o Pai, com Deus, depois contra ti. O jovem entendeu que ao sair da presença ele fala: pequei contra o céu. Porque tem coisa que o teu pai não vai ver daqui da terra. Tem coisa que o teu pastor não vai ver, o teu líder não vai ver. Tem coisa que não. Mas é contra o céu. Não é sobre um jugo. Não é porque a gente vai perder uma oportunidade, não. Existe algo mais poderoso atrás disso. É o amor dele, é o cuidado dele, é a presença dele. Porque ele ama o pecador, mas ele não é conivente com o pecado. Ele não habita em meio ao pecado. Mas mesmo sujo, aquele jovem, ele recebe um abraço e um beijo. Agora aquele universo de mais ninguém tem que ser trabalhado. Os anjos tocam e aquele que está na frente é curado. É ou não é? Jesus chega, pergunta para aquele homem: o que é que eu te faço, meu irmão? Ele: não tem ninguém. Ele não responde, me coloca aí. Ele fala primeiro o quê? Eu não tenho. Você está entendendo que a crise mal daquele homem era a ausência de alguém? É como se ele dissesse: deixa eu só te falar um pouquinho aqui a minha história. Eu estou aqui já faz tempo, não tem ninguém. Aí depois eu tive esse problema. É como se o próprio Jesus dissesse assim: eu quero ressignificar isso. Você tem alguém sim, meu filho. Outra vez aquele homem está descendo ali daquele teto, mas antes de curar ele fala assim: os teus pecados estão perdoados. Você está conseguindo entender o que é a prioridade de Deus? Um cego enxergar, um aleijado andar, isso é uma consequência. Mas o que está acima de todas as coisas é esse amor de Cristo, essa salvação, amém? Correndo, lançou ao seu pescoço e beijou. E o filho disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Trazer depressa o quê? Mas quando ele saiu, ele não pediu tudo? Você achava que o pai já sabia que ele ia voltar? Ele sabia o que tinha. Ele sabia. Por isso que ele pede: me dá a minha parte. Ele coloca como se dissesse assim: eu vou deixar aqui porque ele vai voltar. Não tem problema nenhum, Deus está vendo. Eu vou deixar só essa roupa porque eu sei que ele vai voltar. E quando ele voltar, o anel vai caber, porque ele não consegue crescer lá fora. A roupa que está aqui é a mesma, ele não consegue evoluir lá fora. Ele saiu achando que lá fora ele vai crescer. Ele saiu lá fora achando que vai engordar. Ele saiu lá fora achando que tudo ia dar certo, as portas se abriram. Mas ele vai voltar. E quando ele voltar, eu sei onde é que estão as coisas dele. Eu pego as coisas dele. E eu tenho certeza que a roupa vai caber, porque ele vai voltar como ele saiu.
Levanta a tua mão em nome de Jesus. Nós cremos, Jesus, que filhos irão voltar para a tua casa. Eu sei que tem mães aqui, Jesus. Eu sei que tem pais aqui, Jesus. Eu sei que tem tios aqui, Jesus. Eu sei que tem tias aqui, Jesus. Eu sei que tem filhos que estão em cárcere. Eu sei que tem uns que estão com pulseira. Eu sei que tem uns que não estão na condição de adorador. Mas eu creio também, Jesus, que se o Senhor quiser, Pai, o Senhor em nome de Jesus vai fazer ele se levantar, se arrumar nesse lugar que ele está, voltar, Pai, porque o Senhor já viu. E assim nós cremos em nome de Jesus. Pega a melhor roupa e veste. Põe também um anel no dedo. Porque talvez você está falando assim, mas irmão Anderson, a roupa ela cabe. Aquele jovem nós não sabemos a idade, mas ele não vai crescer tanto, a roupa é padrão. Ok, mas o anel é diferente, não é? De alguma forma vai cair ou vai ficar apertado. Como é que se acerta o anel? Como é que está na medida? Será que enquanto esse cara sai de uma forma negligente, ele não acompanha de alguma forma? Aí você se pergunta onde é que Deus estava quando aconteceu isso na minha vida. Quer dizer para você que estava do seu lado, chorando com você, pegando na sua mão. Quem somos nós para questionar Deus com sua grandeza? Outra vez o homem quis. Aí ele chega e diz assim, deixa eu te falar uma coisa, profeta. Na palma da minha mão toda a água do mundo cabe. As estrelas eu conheço pelo nome. Tudo isso é muito pequeno. Quem somos nós para questionar, para dizer onde é que tu estava quando aconteceu isso? Por que o Senhor me socorreu quando aconteceu isso? Ele estava do seu lado. Aí ele põe um anel no dedo, coloca a sandália nos pés, como quem fala, meu filho, agora o roteiro vai ser esse. Tudo que você andou, os lugares que você se perdeu, que não te abraçaram, que não te receberam, eu toco aqui as tuas sandálias. Agora você vai pisar em lugar santo, filho. Entra num lugar que jamais era para tu ter saído. Volta para o teu quarto. Volta para o ambiente. Porque hoje nós iremos nos alegrar, porque aquele que estava perdido voltou. Ah, eu até suporto perder 100 de uma ovelha. Se perde demais, se perde objetos, mas o filho ele vai até o último preço, que é o da cruz. O filho é diferente. O filho diferente do cordeiro. O filho diferente da dracma. O filho ele paga o preço de cruz. 23. Trazei também o melhor bezerro, e matai, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Escuta isso. Começaram a se alegrar, sim ou não? Mas tinha um que estava dentro da casa, tinha um que ficou, sim ou não? E o que ficou se alegrou? O que adianta estar dentro da casa e não entender o que está acontecendo na casa? Eu te pergunto, quem é pródigo? É o que foi e voltou, o que ficou e se perdeu. É o que está dentro de casa e não está mais sentindo. É o que está dentro de casa, mas está sempre olhando para o bezerro, para o cabrito, ao ponto de falar assim, eu estou aqui com o Senhor, eu organizo as cadeiras, isso aqui tudo quem fez foi eu, isso aqui estava até parado, mas cadê? O Senhor nunca matou um cabrito para mim. Você está entendendo isso, queridos? Então aqui a gente fala de dois homens, um que foi e se perdeu, mas que voltou arrependido. Mais um que estava dentro da casa, mas quando era para se alegrar, ele não se alegrou, porque o irmão que estava perdido voltou. E eu creio que essa igreja está em alegria essa noite, porque é possível que alguém aqui essa noite
perdido e agora vai voltar.